Senhoras e senhores, fãs de fisiculturismo do Brasil, hoje um dia histórico. Nós estamos começando a primeira edição do Primetime Muscle para vocês, brasileiros. E não podia ser mais especial essa ocasião aqui. Eu estou aqui na presença dele, o maior influenciador do bodybuilding do mundo, Renato Cariani. Seja bem-vindo, Renatão. Tudo bem, cara? Caramba, que privilégio pra gente, hein? Não é? Participar da primeira edição do Primetime Muscle, que já é um sucesso aqui nos Estados Unidos. Muita gente no Brasil já assiste para colher informações do fisiculturismo no mundo. E hoje, nessa edição especial, nós vamos tratar muito sobre o que aconteceu no Arnold Sports em Ohio e falar sobre os atletas brasileiros. Nós tivemos muita coisa, gente. Exatamente. Eu não posso deixar de apresentar para vocês também ele, que é o especialista quando o assunto é arbitragem aqui, árbitro profissional, Tarek El-Guindy. Tudo bem, Tarek? Muito feliz de estar aqui com vocês, Coach Rubens, uma grande referência na arbitragem também, e com o Renato Cariani, que tive a oportunidade de arbitrar o Renato quando ele ganhou o campeonato em São Diego, ganhou o overall na Classic e no fisiculturismo, e também o maior influenciador de fitness do mundo. Parabéns, Renato, esse é o seu título agora. Você que agora tem os maiores números de inscritos no seu canal no mundo inteiro. Então, parabéns a isso e parabéns a vocês que fazem parte aqui comigo da primeira edição para o Brasil. Exatamente, a gente está bem ansioso para trazer os temas aqui para vocês e eu vou começar com algo bem importante, algo que as pessoas estão aguardando a gente comentar há bastante tempo, que é sobre o Ramon e o que o Ramon precisa fazer agora que ele é o campeão do Arnold Classic, da categoria Classic Physique, o que ele precisa fazer para superar Chris Bumstead, cara. Então, vamos começar com a atuação dele no Mr. Olympia. As pessoas foram muito críticas contra o Ramon com relação às poses dele. Mas, na verdade, ele fez alguns fatores que foram bons. Ele pousou rápido, ele demonstrou uma confiança grande. Logicamente, a gente queria que ele segurasse a pose um pouco mais, que ele não tremesse, que ele encaixasse a pose de uma vez. E essas mudanças já aconteceram para o Arnold Classic. Ele já melhorou muito no Arnold Classic. Ele está mais confiante, as poses estão melhores, ele está se tornando um atleta mais experiente. Agora, Coach Rubens, Renato, para ganhar do Chris Bumstead, ele ainda vai ter que melhorar. Ele vai ter que ser estrategista. É como a gente falou no podcast do Renato ali. Ele vai ter que sentar numa sala com o Cariani, com o Júlio, com o Eduardo Correia, com o Brandão e analisar. Porque o Chris Bumstead estava no Arnold prestando atenção no Ramon. Ele já viu o inimigo dele. Então, com relação a poses, ele está melhorando, mas tem que continuar melhorando. O que você acha, Renato? Eu acho que você tem razão. Eu acho que a prática de pose ainda nos atletas de fisiculturismo brasileiro é algo que vem evoluindo muito. E nós não podemos nos esquecer de um detalhe muito importante. O Ramon, ele tem agora em agosto, fará 2 anos de estreia no profissional. 2 anos. O ano que o Ramon retirou o Pro dele, que foi em 2018, foi o ano que Chris Bumstead tornou-se vice-campeão do Mr. Olympia. Então a maturidade com relação às poses vem junto com a maturidade do físico. É uma arte. E essa arte vem sendo desenvolvida pelo Ramon competição a competição. E ele vem melhorando. Isso é importante, ele vem melhorando. Não tem comparação as poses do Ramon do Mr. Olympia pro Arnold Sports. Se você fizer um comparativo, você vai perceber que as poses estão mais encaixadas e o tempo de encaixe dela, a permanência na pose ficou muito maior. A gente tem que fazer um adendo também, porque se a gente for parar para pensar no histórico do Ramon, o que aconteceu no Mr. Olympia é que foi extremamente difícil da gente digerir, porque ele, por mais que ele não fosse um exímio posador, ele não tinha como característica posar de uma maneira tão falha como ele pousou no Mr. Olympia, né? Então as pessoas normalmente estão julgando as poses do Ramon como se ele tivesse sido um péssimo posador durante toda a sua vida, mas não, no Mr. Olympia tinha alguma coisa diferente, a gente teve a oportunidade de estar lá, né, Renato, fazendo a apresentação, a gente notou que ele estava um pouco mais inseguro, talvez bateu um nervosismo, talvez a pressão dele ser realmente o cara que está desafiando o título com o Chris Bumstead ali, e a gente já viu agora o Ramon de volta
ao que ele normalmente faz, com poses, sim, boas, bem executadas e tal, que ainda não estão perto da perfeição, obviamente. O Coach Rubens, a gente tem que... Eu volto ao que o Renato falou. Ele só está começando a carreira dele, então ele vai melhorar com relação às poses dele. Agora, o físico dele também melhorou. Eu achei que ele estava mais condicionado e achei que agora o Ramon está começando a ficar mais equilibrado. Antes a gente via aqueles braços monstruosos que talvez enfatizavam muito, né? E tiravam um pouquinho da caixa torácica dele. Parece que ele está começando a encher um pouco mais o peito e as costas, entendeu? Então aquela falta de equilíbrio de ter os braços muito grandes está começando a diminuir. Quanto mais ele cresce no peitoral e nas costas, mais ele vai criando músculo pro lado, mais ele tira a vantagem do Chris Bumstead de ser um cara mais largo. Que, inclusive, é o ponto de maior característica do Chris Bumstead, né, Renato? Ele tem realmente conjunto de dorsais e peitorais tão espessos que em poses de lado, principalmente, ele se sobressai demais. Então, quando a gente vê o Ramon correndo atrás numa velocidade... Porque a gente tem que lembrar que o Chris Bumstead continua evoluindo, né? Porém, a velocidade da batida que o Ramon vem trazendo de evolução para o físico dele é que vem nos surpreendendo e assustando isso. Então, quando a gente vê esse amadurecimento, a gente vê que o Ramon está no caminho certo, não é isso? De 2020 para 2021, o Chris Bumstead teve uma evolução incrível. De 2021 a 2022, ele teve uma evolução que assustou. Ele surpreendeu. Chris Bumstead surpreendeu. Surpreendeu pelo menos a mim. Sim. O Ramon vem evoluindo com uma velocidade muito grande, mas Chris mostrou que ainda tem margem. Muitas pessoas diziam, será que Chris Bumstead tem margem ainda para evoluir? Ele mostrou, tenho. Lembrando que ele ficou a 1 quilo do peso total da categoria, né? Então tem um espaço ainda para ele. Ele pesou de roupa, ele não tirou a roupa por completo. Então, o que isso mostra de bom? Mostra que ainda tem muito jogo pela frente. Eu fiz uma brincadeira com os meus colegas de equipe dizendo que Ramon versus Chris Bumstead pode fazer uma brincadeira Ronnie Coleman versus Jay Cutler. Sim, uma excelente comparação. Até porque a gente sabe que o próprio Chris Bumstead faz planos de construir família. Diz ele que não vai perdurar tanto tempo assim na carreira como bodybuilder. Ele falou que a década dos 30 anos dele vai ser dedicado para construir família, né? Então, por A ou por B, a gente tem um sucessor, assim como o Jay Cutler foi, vindo trabalhando numa velocidade muito grande, também se destacando dos outros colocados da categoria do Classic Physique. Coach Rubens, mas também tem o fator onde você sabe que está vindo um dinossauro e você sabe que a luz no túnel não é uma esperança, mas é um trem vindo na sua direção. Exatamente. Entendeu? E talvez esse seja o momento mais adequado de se aposentar. Né? Você vê que os atletas, o Dorian Yates, ele teve aquela contusão no bíceps, né? Ele ganhou do Nasser em 1997 e falou, não, agora é o momento de aposentar, entendeu? Então, sabe, tudo depende às vezes de o quanto você ganha. Nesse último Mr. Olympia, o Chris Bumstead ganhou de uma maneira convincente. Se o Ramon ganhar ou apertar o Chris ali no limite, aí você começa a fazer um pouquinho mais considerações, não é, Renato? E tem um detalhe. Eu sou atleta profissional e já participei de muitas competições. Todas as vezes que você tem uma preparação muito dura, que você sofre muito, você tem esses desabafos. As vezes que Chris Bumstead fez esse desabafo foi em reta de pré-contest. Quando o cara acorda debilitado, destruído, acabado, e ele olha e fala assim, não, cara, daqui a pouco eu vou me aposentar. Ele já falou que era o último ano dele há 2 anos atrás. Exatamente. Né? Quando termina, passa tudo, ele volta pro estilo de vida dele normal, volta a comer, volta a se alimentar, volta a descansar. Ele olha e fala assim, cara, eu não vou me aposentar coisa nenhuma. Mas ele bateu num ponto que eu achei muito interessante, que para ele, número de títulos não é o que mais seduz a carreira dele. O que seduz a carreira dele é terminar como campeão.
Esse é uma meta que ele tem pessoal, né? Muitos atletas têm, por exemplo, eu quero 10 títulos, 8 títulos, 7 títulos, ele quer terminar por cima. Você acha que ele vendo esse trem desgovernado da era jurássica chegando na direção dele, evoluindo cada ano, pode facilitar com que ele decida por se aposentar ou não? Chris Bumstead é um dos caras mais inteligentes que a gente tem no fisiculturismo mundial e na história. Qual foi o único fisiculturista que se aposentou sem perder ou sem uma contusão, ganhando Mr. Olympia? Lee Haney. Ele ganhou 8 e se aposentou. Ronnie Coleman teve uma contusão. Jay Cutler teve uma contusão. Dorian Yates teve uma contusão. Phil Heath teve uma contusão. Se o Chris Bumstead continuar cerebral como ele é, ele pode surpreender a todos nós e se aposentar mais rápido do que a gente imagina, como um grande campeão. 4, 5 é um número bom. Eu espero que isso não aconteça. Porque como brasileiro, eu quero ver o Ramon derrotando ele. Eu, como brasileiro, espero que isso não aconteça. É carnaval no meio do ano. É carnaval no meio do ano se o Ramon ganhar dele. Com certeza. Eu, particularmente, gostaria de ver um combate de Ramon versus Chris Bumstead, sendo o Ramon o grande campeão. Você não acha que antes disso acontecer, ele daria as sapateadas dele na Open Bodybuilding, como ele já vem insistentemente dizendo em algumas ocasiões? Eu acho que ele pode fazer um pro show, de repente até no Brasil, para brincar. Mas eu não acho que ele se arriscaria a competir no Mr. Olympia. Você acha que nesse ano ainda Chris Bumstead consegue manter a supremacia sobre o nosso dinossauro? Eu acho que vai ser uma batalha muito mais feroz do que aconteceu no Mr. Olympia 2022. Eu acho que vai chegar ali no ponto onde a gente chegou no Arnold Classic, no Open Bodybuilding, onde ninguém sabia o que ia acontecer. Essa é a minha previsão. Acho que depois das prévias do Mr. Olympia, ninguém vai saber o que vai acontecer nas finais. Isso é um grande sinal que o Ramon, o dinossauro, está chegando. Então é isso, pessoal. Eu quero saber a opinião de vocês também aí. O que vocês acham? 2023 vai ter uma guerra em cima do palco entre o nosso dinossauro com o Chris Bumstead ou ele vence com facilidade de novo? Não sai daí que a gente vai para um intervalo muito breve e já volta por aqui, tá bom? You diet down, train hard, and supplement smart for months. When the time comes to step on stage, don't leave your tan to chance. Go with the pros. Pro Tan. #1 worldwide since 1987 and the official sponsor of the Olympia for the last 15 years. Don't step on stage without it. Pro Tan. Estamos de volta aqui com o nosso Primetime Muscle Brasil. Cara, que delícia poder falar isso aqui, cara. Eu tô me sentindo, Renatão. Eu tô muito feliz, cara. Não é? E eu tenho a sensação de que isso vai acontecer mais vezes. Amém, meu irmão. A gente vem desbravando algumas coisas aí, né? Apresentamos um pay-per-view do Mr. Olympia, agora estamos aqui no Primetime Muscle. Significa que a galera tá gostando. Eu acho que o pessoal tá gostando, né? E para ficar melhor ainda e para ter mais edições, o que nós precisamos? Que a galera compartilhe, comente, mande para os seus amigos, indique para que, com maior audiência, nós sejamos convidados mais vezes. Com certeza, é isso aí. A gente precisa fazer com que a boa mensagem do fisiculturismo chegue nas pessoas. O único problema que a gente tem, Coach Rubens, é que a gente está sendo completamente humilhados baseado no visual do Renato Cariani. Sim. Eu achei injusto que ele se preparou, você vê que o cabelo dele tá maravilhoso, a barba tá toda, né? E eu e você, nós parecemos dois homens mais, né, meia idade, Sim. cansados, e o Renato parece um modelo de Paris, entendeu? Eu acho que ele não avisou, não deu nenhuma consideração pra gente que ele ia se vestir dessa maneira tão elegante. Não, eu não sabia, até porque se eu tentasse fazer isso, eu não sei se eu ia conseguir. Eu precisava de um Photoshop, pra ser sincero. Bom, quem acompanhou o Arnold Classic viu que uma das maiores batalhas que houveram lá foi na categoria Wellness, categoria que gerou muita polêmica depois dos resultados, na verdade. Mas, obviamente, a gente tem que trazer esse assunto aqui pra gente discutir, porque a gente tinha uma franca favorita, que era a Ângela Borges. Aliás, a gente tem que lembrar que a Isa Pereira Nunes, campeã do Arnold Classic, teve uma baixa, né, semanas antes, não pôde estar lá.
E aí toda a atenção ficou em cima da Ângela Borges. E ela não venceu o Tarek El Guindy. A Ângela Borges era a favorita porque a Isa Pereira não estava lá. Franciele também não estava lá. Então, automaticamente, você assume que o próximo favorito, o atleta com mais ranking, seria a Ângela Borges. Pegou terceiro no Mr. Olímpia. Mas eu gosto de lembrar para as pessoas que a Cassandra não pegou 16º, não pegou 13º, não pegou 8º. Ela pegou 4º. Ela ficou uma posição atrás da Ângela Borges. A Ângela era a favorita? Era. A Ângela estava incrível? Estava. Eu acho que a pose de frente da Ângela Borges é talvez a melhor pose da wellness de frente. Ela e a Franciele ali de frente são pau a pau. A pose lateral dela é excelente. Eu acho que na pose de costas a gente ainda precisa de um pouquinho mais de harmonia entre o glúteo e as pernas. O glúteo parece que está um pouquinho mais desenvolvido do que o desenvolvimento das pernas. Eu acho que se você olhar para a Cassandra, ela precisa de mais desenvolvimento no glúteo e nas pernas. Na Cassandra? Mas tem harmonia porque eles estão em harmonia. Mas ela pode crescer um pouquinho mais no glúteo, ela pode crescer um pouquinho mais na perna. A Isa Pereira é uma atleta excelente, mas eu acho que ela deve conter um pouco as pernas para bater com o glúteo. A que está com harmonia total e com a quantidade excelente é a Franciele. Mas eu acho que a Ângela tem que trabalhar na harmonia do glúteo com as pernas. Uma vez a Ângela tem isso, a gente não está falando de ganhar o Arnold, a gente está falando de ganhar o Olímpia. Uhum. A gente tem que lembrar, Renato, que eu acho que a maior crítica que houve nessa vitória da Cassandra Gillies foi por conta do core dela não ser uma região tão estética, né? Ela tem um abdômen que por várias vezes teve alguma dilatação ali no palco, e eu acho que as pessoas pegaram muito nisso, né? Porque a gente tem uma Ângela Borges com uma cintura super encaixada, um abdômen super amarradinho, enquanto que a Cassandra tinha até um pouco, talvez uma diástase ali, por alguma razão, e eu acho que o pessoal bateu muito em cima disso, cara. Foi isso que você viu também? Olha, pose por pose, primeiro, a cintura escapular da Ângela era muito mais proeminente, era muito mais estético. As dorsais da Ângela permitiam que ela tivesse uma cintura ainda mais fina. Ela tinha um leve contorno nas dorsais que trazia muita harmonia no físico. Um abdômen muito bem acachado, com package de abdômen muito bonito, nem muito hard na definição, mas com leve proeminência, um leve vácuo, uma cintura extremamente fina. Aonde na Cassandra eu via um abdômen levemente protuso, uma cintura um pouco mais larga, uma cintura escapular que não valorizava a linha de cintura pélvica dela, não tinha nenhuma desproporção que melhorasse a cintura pélvica, e nem as dorsais. E eu acho que a prótese dela também, demasiadamente grande, atrapalhava um pouco mais também a estrutura do tronco dela. Então, para mim, de frente, era uma desproporção muito grande entre Ângela e Cassandra. De costas, eu concordo com o Tarek. É a eterna batalha da Ângela. Melhorar a harmonia entre posterior de coxa e glúteo, para fazer com que aquele conjunto fique um pouco mais anatômico. Eu pude trabalhar com a Ângela por um tempo e eu notei que a saída do quadríceps dela, ela tem um quadríceps bem alongado, com a inserção bem próxima do joelho, que causa uma muscularidade na região ali, sim, que deixa ela com uma perna bem agressiva de frente, isso é maravilhoso. Porém, quando ela posa de costas, a forma como ela posiciona as pernas dela faz com que o quadríceps, na inserção, o vasto lateral dela, fique muito saltado na parte baixa e não na parte alta. Se você pegar de costas, a pose da Cassandra de costas, ela também tem o vasto lateral muito proeminente na parte externa, ele sai. Só que o problema é que na minha opinião, a Cassandra toma uma surra da Ângela de frente. E a Cassandra de costas talvez até vença a Ângela, mas não com a facilidade que a Ângela venceu de frente. Eu não vejo em nenhum momento a Ângela perdendo para a Cassandra. Não tem como. Eu não vi. Esse é um excelente argumento do Renato Cariani. E é por isso que alguns árbitros decidiram que a Ângela Borges era melhor que a Cassandra. O povo brasileiro ficou extremamente decepcionado, extremamente frustrado.
E, logicamente, a gente entende, nós brasileiros, nós somos, né, a gente tem essa paixão, né, e a gente quer ver os nossos heróis, nossos campeões ganhando. Mas a Ângela continua sendo uma das melhores do mundo, ela é atleta de wellness, que ganhou mais títulos na história da categoria, ela foi a rainha na outra federação, ela expandiu a categoria de wellness, ela nunca teve medo. Quando desafiaram ela para vir para a Pro League, ela veio, ganhou o Procard dela em 1 segundo em Portugal, ganhou o show em Pittsburgh, na frente de todos os árbitros do Olímpia. Eu acho que a Ângela Borges é uma das melhores do mundo e ninguém ficaria surpreso se ela vai no Mr. Olímpia e ganha esse campeonato. Todo mundo sabe que ela é uma grande campeã e que ela nunca vai desistir. Tentando entender como um árbitro, né, esse julgamento, eu vi algumas características na Cassandra que são bem positivas. Ela tem uma cintura escapular bem larga, o que faz com que a cintura não tão fina dela acabe sendo amenizada, principalmente nas poses laterais. Ela consegue colocar os deltoides dela numa posição bem bacana, bem bonita, assim, quando ela está numa pose de frente, quando ela está na pose de lado. E aí eu notei que isso é uma carência que a Ângela tem já há algum tempo, por ela ser um pouco mais longilínea. Ela tem o tronco um pouco mais alongado, ela é uma mulher mais alta, aliás, né? Essa mesma característica, Tarek, foi o que rendeu para ela, talvez, a queda no Mr. Olímpia, porque ela lutou contra duas meninas de menor estatura, logo com estrutura óssea um pouco mais favorável para se colocar aquele balance sem precisar muscularizar tanto. Porque para quem olha, por exemplo, o caso da Ângela, não, então vamos pôr massa muscular, mas não é só isso. Porque ela tem que tomar todo o cuidado que a categoria exige para ela não masculinizar, não muscularizar demais, não ficar tão densa. Você acha que a estrutura óssea da Ângela é um inimigo dela nesse sentido? Ou que isso pode ser trabalhado para ela vencer os shows? Porque a gente vê outras meninas de estatura mais alta também tendo o mesmo problema. Na verdade, eu acho que a Ângela Borges, geneticamente, com a Franciele Matos, elas são as duas melhores genéticas da categoria de wellness. Eu acho que a Isa Pereira, ela é sensacional. Em termos de harmonia, ela pode estar na frente da Ângela Borges, ela está na frente em termos de harmonia, mas eu acho que a genética da Ângela Borges com a Franciele Matos são as duas melhores. Colocaria a Rayane Fogal lá também acho ela sensacional. Mas eu gosto muito da genética dela, acho a Ângela de frente, Renato, incrível. Também acho. Eu acho que a Ângela, quando ela entra de frente, eu falo... Quando eu arbitro o Olímpia, a Ângela Borges entra de frente, eu falo, ninguém vai conseguir ganhar dela. A linha abdominal é insana. Aí, Renato, você coloca ela do lado da Franciele de frente, muitas pessoas podem falar, a Ângela tá fenomenal, ela pode ganhar da Franciele aqui. Existem pontos na Fran que eu acho incrível, mas o core da Ângela, para mim, é o melhor core do mundo. A região central do corpo dela, a parede abdominal e a linha de cintura dela, para mim, é a melhor do mundo. E isso é muito importante na categoria wellness, muito. Para mim, na minha opinião, eu não acho que não tem nada na parte genética e estrutural da Ângela. Para mim é incrível. Para mim, o problema que os árbitros veem nela desde o início é uma falta de balanço entre posterior de coxa e glúteo. Deve ser ali. Porque é a única explicação que eu vejo para ela não conseguir sucesso. Não é a primeira vez que ela perde o Arnold Sports. No ano passado ela perdeu para a Isa Pereira e ela também era a favorita, porque ela era atual vice-campeã do Mr. Olímpia. Na época que ela combateu com a Franciele Matos, ela perdeu o Mr. Olímpia, e eu acho que o lance está na questão do glúteo e posterior de coxa. Esse eu acho. Agora, uma questão que ela transcende um pouco esse julgamento ali em cima do palco, cara, que você, como um árbitro experiente, pode responder. O atleta que vem como um favorito ou não, e esse mesmo caso acontece com o Kaique, tema do nosso próximo bloco, e ele perde, e ele vem para uma nova competição, e ele perde, e eu não estou dizendo que a culpa é da arbitragem, muitas vezes a culpa é do próprio atleta que não entrega o que é esperado. Coach Rubens, sempre culpe a arbitragem. É melhor, né? Sempre. Sim. Igual futebol. Se você é fã, se você é atleta, a melhor coisa é sempre Mas eu não culpar a posso, arbitragem. cara, porque eu me coloco no lugar, eu sou árbitro também. Porém, o que eu queria te perguntar, ele vai além. Na cabeça do árbitro, quando o atleta sucessivamente vem sendo derrotado, você já espera um pouco que ele suba no palco para perder? Não. Às vezes você vê os caras que estão pegando o segundo lugar, o físico deles continua melhorando, porque eles estão com fome, e o cara que está ganhando relaxa. Jay Cutler ganhou do Ronnie Coleman depois de todos aqueles anos pegando o segundo lugar, né? E aí quando ele foi no 2007 contra o Victor Martinez, o físico já decaiu.
Então, a fome de ser segundo, de tentar ser primeiro, é fascinante. Você ganhar e se manter no topo é difícil. O Ramon acabou de ganhar o Arnold, falou, agora eu quero ganhar do Sebum, entendeu? Sebum agora tá falando, poxa, eu tenho que segurar esse dinossauro, eu quero casar, eu quero ter filho, entendeu? Eu quero fazer festa com o Cariani em Vegas. Então é isso, pessoal. Qual é a sua opinião sobre esse caso novamente da Wellness? Você acredita que a Ângela Borges merecia ter vencido a categoria? Comenta pra gente saber o que você tá achando e não sai daí que a gente vai fazer uma pequena pausa, vamos pro intervalo e já voltamos aqui no Prime Time Muscle. People always ask how I got here. I was willing to work just a little harder than everyone else. Every damn day. If I can have hundreds of hours back, you know I'm gonna grab them. Spending hours prepping chicken, rice, and vegetables, F that. I rely on perfect nutrition. I rely on Trifecta. Estamos aqui para o último bloco do Prime Time Muscle Brasil, primeira edição que você está ouvindo este belíssimo programa com caras lindos, elegantes, que vestem Armani, que tem dezenas de ternos, e um mero mortal que vem com um único traje e que terá que emprestar vestimentas para os próximos programas. Não, você está elegante, você está bonito, você é o apresentador central. Eu estou tentando manter minha postura. É lógico, o Cariani é outro patamar, ele é uma celebridade mundial, ele veste Armani, ele está, né, num outro patamar. Só acho que ele devia ter avisado a gente, entendeu? Eu tenho um pouco de ressentimento contra ele com relação a isso. Derek, você disse para mim, Renato, você está convocado a participar do primeiro Prime Time Muscle. O local, o evento e o momento existe. Pô, mas tem que vir de Giorgio Armani pra humilhar mesmo? Eu acho isso meio exagerado, tá mas complicado, tudo bem. Tá complicado aqui. Mas tudo bem, cara. Sabe o que eu queria falar nesse último bloco aqui, o Terry, que é o Guindy? Que nós tivemos aí a volta de um cara que o brasileiro gosta pra caramba por causa do mindset dele, por causa da inspiração que ele traz para tantos jovens, principalmente, que estão começando a treinar, numa categoria que é a categoria perfeita para a maioria dos jovens estrearem, inclusive, que é a Men's Physique, que é o Carlos de Oliveira. Carlos de Oliveira trouxe, de novo, aquele fullness, aquele músculo arredondado, cheio, que a gente sempre esperava dele, não é não? Coach Rubens, eu vou falar 3 momentos que podem definir o Kaique de Oliveira pra gente, Kaique Pro. Eu arbitrei o campeonato no Rio de Janeiro, que o Kaique ganhou do Diogo, ganhou do Edivan e ganhou do Vinícius. Foi o primeiro campeonato profissional no Rio de Janeiro depois de muitos anos. Quando ele entrou no palco e aquele abdominal blocado, eu falei, meu Deus do céu, esse cara tem o potencial para ganhar o Mr. Olímpia. Esse foi o primeiro momento. O segundo momento foi o show que o Kaique pegou 3º lugar. O Vinícius ganhou, o Diogo pegou 2º no Rio de Janeiro. E depois do evento, eu fui falar com o Cariani, e o Cariani falou pra mim, cara, tá tudo na mente do Kaique. O Kaique é o Mr. Olímpia, mas às vezes na mente dele, ele fica um pouco nervoso, ele coloca muita pressão nele mesmo. Fui falar com o Mauricião, em Florianópolis. Falei, Maurício, qual que é o atleta mais focado que você já filmou? O cara mais, assim, determinado. O Maurício não hesitou um segundo. Falou, Kaique. É algo inexplicável. E talvez o Cariani pode nos ajudar aqui. A gente está falando de um cara que tem um foco que ninguém consegue chegar perto. Um cara que não come um pedaço de sal mais. Que toma água no meio copo para não tomar... Mas eu acho que isso é muito bom, mas também a gente tem que entender que o corpo está relacionado à mente. E que às vezes ele está colocando muita pressão nele. Eu fiz uma live com ele antes do Arnold e eu falei, Kaique, as pessoas ficam preocupadas com o seu mental, que você coloca muita pressão, isso causa o seu corpo a murchar, o seu cortisol e tudo. E ele me respondeu pela primeira vez diferente. Essa vez vai ser diferente. Eu mudei, eu já fiz testes, eu sou mais experiente. E quando a gente vê ele no primeiro confronto do Arnold, eu acho que agora, Cariani, a gente tá vendo a evolução do Kaique. Eu conheci o Kaique em San Diego,
saindo da minha competição do Night of Champions. California Night of Champions. Exatamente. Ao qual o Kaique também competiu. Ele venceu na categoria Men's Physique e eu venci na categoria Classic Bodybuilder. Eu encontrei ele no restaurante, na hora da comemoração. Conversei com ele, brinquei com ele, pediu para tirar uma foto ali comigo, tal, a gente conversou. No final da conversa, entrando no carro, eu falei para ele: um dia nós vamos trabalhar juntos. Você vai ver, um dia nós vamos trabalhar juntos. Exatamente um ano depois, nós começamos a trabalhar juntos. Eu convivo com o Kaique, então, desde 2019. Eu vi ele nascer no Pro. Eu tenho uma relação de amizade ali muito grande, de proximidade muito grande. A gente tem uma ligação muito forte. Eu sou a pessoa que ele tem maior ligação dentro do time. O Kaique está aprendendo uma coisa que é muito difícil para a maioria dos atletas fazerem, que é reduzir. O Kaique tinha um treinador no passado que pedia para ele fazer 20 minutos de cardio. Ele falava assim: faço 40. O treinador pedia: hoje você vai fazer peito tríceps. Ele vai falar assim: vou fazer peito tríceps ou dar um estímulo em costas. É um raro atleta que erra para mais. A maioria dos atletas erra para menos. Kaique foi um atleta que conseguiu ficar durante 35 dias comendo tilápia, aspargos, água e sal controlado. 35 dias. Eu já tinha matado. Da primeira à última refeição. Você tá louco. Aí você fala assim: Renato, era uma preparação? Não, ele testou o próprio corpo. Ele fez isso sozinho, para entender qual era o limite do físico dele. Ele é uma máquina feroz. Para mim, eu dou o nome disso de hiperfoco. Só que no fisiculturismo não existe errar para mais também. Errar é errar. Para mais é errar. Exatamente. E a gente viu que muitas vezes a finalização derrubava um físico que vinha sempre muito bem. A gente acompanhava a preparação do Kaique, a gente via ele hidratado, a gente via ele cheio, e de repente na finalização, tanto que várias críticas, até nós que somos do grupo, que somos amigos, fizemos a ele, que decidiram para que ele mudasse o treinador dele, e parece que já numa primeira vez acertou. O quanto você acha que o Kaique ainda tem para evoluir? Você acha que isso é a volta do Kaique para o que ele realmente é, ou isso é um prelúdio do que ele vai se tornar em algum tempo? Coach Rubens, Cariani, às vezes pro Men's Physique, o melhor feedback que eu posso dar pro atleta é não mudar nada. O feedback que eu daria pro Kaique quando ele ganhou no Rio de Janeiro, o primeiro campeonato, seria: não mude nada. O feedback que eu dei pro Aaron Banks depois que ele ganhou o Olímpia e foi pro Arnold e ganhou foi: não muda nada. Às vezes eu falo para eles vestirem até o mesmo shorts. Não muda nada. Mas como o Cariani falou, não adianta. O cara ganha o campeonato e ele quer mudar alguma coisa, ele quer alterar alguma coisa, ele pensa que ele tem que melhorar alguma coisa. Principalmente se ele não vence. Exato. Se ele não vence, ele fala, por exemplo, você recebe feedback: como é que eu tô? Não precisa mudar nada. Como não mudar nada? Eu não ganhei. Mas quando o árbitro tá falando não muda nada, continue nesse mesmo conjunto de evolução. Exato. Continue treinando, continue fazendo dieta e mude, e assim, evolua proporcionalmente. Um feedback do árbitro às vezes é falar assim: melhora superior de peitoral, melhora costas. Agora, quando fala não muda nada, não é que você tem que ficar parado, é que você precisa continuar evoluindo de uma forma harmoniosa. Talvez tenha sido o problema do Edivan, né, que lutou para colocar 10 quilos depois de uma excelente quilos, né? apresentação no Mr. Olímpia. Não tinha sentido você ser o quinto melhor, colocar 12 quilos para ir competir no Arnold Sports. Não tem como, de dezembro a março, você ganhar 12 quilos de massa muscular. Você vai comprometer definição. Linha. Você vai comprometer definição em linha. E foi o que aconteceu. Ele entrou com uma cintura mais larga e não entrou com aquele detalhamento que ele tinha no Mr. Olímpia. Fica muito difícil você mudar uma dezena de quilos no seu corpo e fazer o mesmo padrão de desidratação, de carboidrato. Aí você de repente fala assim: peraí, mas Kaique de Oliveira ganhou 8 quilos, só que Kaique de Oliveira ele foi para 15º colocado. E por quê? Porque ele estava com perda de densidade de fullness, ele estava murcho. Então ali cabia. Você chega no Mr. Olímpia, é o 5º colocado, poxa, para você subir do 5º pro primeiro, talvez não sejam 12 quilos que você tem que colocar em 3 meses. Talvez seja um detalhe. Agora, se você foi lá para trás,
você é o sexto, vai lá para trás e o feedback que você recebe do árbitro é: você não tem volume, você não apresentou esse fullness, então cabe colocar aí dentro alguma coisa. Com certeza. E o feedback pro Kaique, agora, põe a câmera aqui para mim. Kaique Pro, Kaique de Oliveira. Não muda nada pro Olímpia, nada. Faça a mesma preparação, o mesmo físico pro Mr. Olímpia e você vai continuar crescendo no esporte. Você é fenomenal. E, cara, eu acho importante, o Jay Cutler uma vez falou com o Phil Heath que era muito importante depois de um campeonato ter um período de decompression, tirar a pressão. Então os caras terminam o campeonato, não, eu vou na academia agora treinar, eu não... Não, cara, tem um período onde você tem que relaxar o seu físico, né? Onde você tem que descontrair, onde você tem que comer alguma coisa que não coloca pressão nos seus sensores. Pode ser honesto daí? Eu cansei de ver, faz 20 anos que eu faço esse negócio, cara. Tamo junto, tamo junto. 20 anos. Cariani, entra pro mundo no mundo do relaxamento corporal, Cariani. 20 anos. Venha, como fala, vem pro mundo do Marlboro, a gente vem pro mundo da gordura saturada. O que eu queria dizer é o seguinte, cara, é claro que é muito bonito, é muito romântico você olhar o cara que competiu, ganhou, perdeu e tal, e no outro dia o cara tá fazendo um cardio e não sei o quê. Cutler fez isso, né? Aí acabou inspirando muita gente. Várias pessoas, Mas é muito mais motivacional do que técnico. Muito mais. Eu acho que é muito mais para você se auto-motivar, se auto-afirmar como, olha como eu sou blindado, olha como eu tô focado, do que realmente bom fisiologicamente pro seu corpo. Até porque grandes campeões, como o próprio Ronnie Coleman, tirava meses. O Chris Bumstead ficou 4 meses sem treinar nessa última preparação. Ronnie Coleman, meses sem treinar, sem ir na academia. E esse descanso ajuda os seus sensores, ajuda você a ser melhor. Não ir na academia no dia seguinte e se matar, entendeu? Comprometer seu físico, deixar você mais cansado, destruir seus sensores, talvez uma contusão, mentalmente você não está relaxado. Época mais suscetível para lesão, cara. Exato, pós-competição, seu físico desgastado, sem tanto nutriente. Uma menção honrosa aqui que a gente não pode deixar de falar, cara, pro Vitor Chaves, que fez uma aparição brilhante, um cara que estava no Olímpia, já apareceu bem. Tem uma linha realmente que é a coisa, assim, esteticamente fora dos padrões. Ele pode ser um cara pra gente colocar como futuro da categoria pro Brasil, cara? Lógico. Logo de cara, já tá no top 5, top 6 ali do Olímpia. Pegou 4º lugar ou 5º? 5º. Foi 4º lugar, 4º lugar, o Vitor Chaves. Excelente. Realmente demonstrou um físico que pode avançar bem rápido. Não é, Cariani? Vitor Chaves estava incrível. Conquistou um inédito 4º colocado para a carreira dele. E Diogo Montenegro assustou e Banks. Assustou e Banks. Assustou. Mandou o recado. Mandou o recado. Mandou o recado. A gente vai ver cenas do próximo capítulo no Mr. Olímpia esse ano, não é? Vamos ver. É isso aí. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. O primeiro Prime Time Muscle Brasil foi pra conta. 3 blocos maravilhosos aqui com vocês. Muito obrigado. Eu vejo vocês no próximo programa. Valeu.